Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor. Colossenses, capítulo 3. Colossenses 3. Verso 18 até o verso 1 do capítulo 4. Colossenses 3, 18 até o 4, 1. Prestem bastante atenção, viu? Principalmente as mulheres. Brincadeira. Todos devem prestar atenção. Diz assim a palavra do Senhor: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Que Deus abençoe a sua palavra, irmãos, e fale ao nosso coração nessa noite.
pregação, como nós temos seguido aqui o propósito, versículo após versículo, nos traz alguns desafios. Um deles é não fugir de textos que aparentemente não são textos fáceis de lidar com eles, especialmente no nosso tempo. Mas esse é um texto que, apesar de algumas dificuldades, ele é um texto importante para o nosso tempo. Eu peço que você preste atenção, que você concentre. Eu falei semana passada que a acústica da igreja está muito boa, inclusive eu estou ouvindo bem as vozes que vêm daí. Então, fique quietinho, ouça só a voz que sai daqui. Alguns dias eu contei uma historinha num culto aqui da família. Alguns irmãos, tinham um bom grupo de membros da igreja nesse culto. E eu vou contar essa história de novo. Eu resolvi dar uma revisada nela, uma ampliada e uma trabalhada um pouquinho melhor nessa história. Essa história eu ouvi de um pregador que com certeza deve ter ouvido essa história de uma outra pessoa também. E eu quero contar essa história e até repetir para aqueles que já ouviram, porque ela se encaixa muito bem com esse texto que nós acabamos de ler. E essa história é a seguinte: um indivíduo estava cheio de problema dentro de casa, passando por várias dificuldades. Havia uma crise dentro da sua família e ele resolveu buscar aconselhamento espiritual. E ele procurou ali na cidade um conselheiro cristão famoso que podia dar uma boa palavra, alguém temente a Deus, e ele foi lá. Mas ele era um indivíduo meio atrapalhado e ele, para ficar mais corajoso, resolveu tomar um gole de pinga. E ele foi, tomou a bebida dele lá para criar coragem e foi conversar com o conselheiro. E chegou lá, o conselheiro disse: pois não, estou à sua disposição, sou todo ouvidos, pode contar o seu problema. E ele disse: o senhor não sabe o que está acontecendo comigo. A minha casa está uma bagunça. A minha mulher, nós já estamos casados, mais de 25 anos. E nós estamos num pé de guerra lá dentro de casa. A gente não conversa mais, a gente já não tem mais carinho um com o outro. Eu não suporto olhar para a cara dela. E ela reclama o tempo todo que eu estou bebendo demais, que eu não saio do boteco. E para falar a verdade, eu bebo para não encarar ela. Mas isso não é só, eu quero contar mais o meu problema. Eu tenho um problema sério com o meu filho mais velho. Ele chega em casa só de madrugada, nem dorme em casa, vive pelas baladas da vida. Eu estou muito preocupado com ele, porque ele está com umas companhias estranhas, pôs um piercing esquisito. Estou com um problema com ele lá dentro de casa. Mas também estou com um problema com a minha filha do meio. Ela já está falada ali na rua, porque ela fica com todos os rapazes da rua. E ela já não está com uma fama muito boa dentro ali do meu bairro, e eu não consigo mais olhar nos olhos dela, eu estou com um problema com ela. E eu falei assim: não é só isso. O meu filho mais novo está me dando um trabalho danado. Ele só passa de ano porque o governo obriga. Mas ele não consegue nem interpretar um texto direito. É um semi-analfabeto. A escola passa porque é obrigado a passar. Mas ele não tem condição, está atrasado, não aprende nada. E o que é pior, conselheiro? Tem 4 anos, 3 meses, 20 dias, 3 horas, 15 minutos e alguns segundos que minha sogra foi morar lá em casa. O senhor imagina como que está a minha situação? Nós estamos vivendo um pé de guerra. Já não há paz dentro de casa. O conselheiro ouviu atentamente aquele homem desabafar, cheio de amargura no coração. E o conselheiro disse: eu já sei qual que é o seu problema. Aliás, eu sei qual que é o problema da sua casa. E ele disse: então conta para mim. O problema é que vocês estão num pecado terrível lá dentro. E o homem ficou apavorado. Que pecado é esse, meu Deus do céu? Fala para mim. Vocês estão pecando terrivelmente contra Deus. E o homem ficou apavorado. Que pecado é esse?
E o conselheiro disse: vocês estão tratando mal Jesus. Ele falou: mas como assim? Eu gosto de Jesus. Jesus é um cara legal. Eu jamais teria coragem de tratar mal Jesus. Como que eu estou tratando mal Jesus? É que Jesus está disfarçado num membro da família. E vocês estão tratando mal Jesus. E ele falou: pronto, e agora? E ele foi pensando naquelas palavras daquele conselheiro, e o conselheiro disse para ele: vocês precisam começar a tratar Jesus bem, e toda a família vai melhorar. E ele voltou para casa pensando: quem será Jesus? Quem Jesus está disfarçado lá em casa? E ele foi pelo caminho: será que é da minha esposa? Não pode ser. Não, só falta ser a sogra. E ele chegou em casa, reuniu a família, falou assim: olha, eu fui lá no conselheiro, contei todo o problema, e ele disse que nós estamos tratando mal Jesus, porque Jesus está disfarçado num membro da família. O menino mais velho falou assim: mãe, o pai bebeu de novo. Mas, de repente, aquilo começou a incomodar. Eles começaram a pensar: e se for verdade? E se Jesus estiver disfarçado lá em casa? Ou aqui em casa? Nós precisamos mudar esse tratamento, porque de repente eu estou tratando alguém mal. E começou com ele mesmo. Ele começou a tratar a esposa melhor. Porque ele pensou: e se ela for Jesus disfarçado? E ele começou a trazer palavras de carinho. Ele parou de gritar com ela. Ele não ofendia mais a esposa. Ele começou até a trazer presentes que ela gostava, fazer coisas que ela gostava. E a esposa também começou a pensar: quem sabe ele é Jesus disfarçado? Eu não posso ficar brigando com ele. Eu não posso ficar irritada com ele o tempo todo. Eu preciso respeitá-lo. Eu preciso honrar como meu marido. E aí ele pensou: e se for meu filho mais velho? Se foi ele Jesus disfarçado? E chamou o filho, começou a conversar com o filho, a trazer para o filho todo o sentimento que ele sentia por ele. Chamou a filha do meio, colocou a filha no colo e disse: minha filha, eu amo você. Ela tinha uma carência muito grande do amor do pai, por isso ela procurava o amor nos meninos da rua, nos rapazes que prometiam um amor, mas que não tinham um amor verdadeiro. Mas o pai começou a tratar aquela filha como se ela fosse Jesus. E ela começou a mudar a vida. E ele chamou o mais novo, e conversou com ele, e tratou com carinho, e acompanhou os estudos, e começou a frequentar as reuniões da escola com os pais, porque de repente aquele menino podia ser Jesus disfarçado. E até lá no quarto da sogra ele bateu e foi levar um chazinho para a sogra. Tá certo que a sogra ficou meio desconfiada, achando que era veneno. Mas e se ela for Jesus? E se ela for Jesus? E o ambiente naquela família mudou completamente. Passado alguns meses, ele voltou lá no conselheiro e voltou com toda a família. E disse: nós viemos aqui para dar testemunho de como essa palavra do Senhor foi importante na nossa vida, mas nós estamos curiosos: quem que é Jesus? E o conselheiro disse: não, eu usei essa expressão para vocês entenderem o que Jesus quer de vocês. Jesus quer que vocês tratem cada um como se fosse Jesus. Olha para o texto, meu irmão. Olha para o que está escrito no verso 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor e não para homens. O conselheiro estava certo? Claro. Eu floreei a história, apliquei essa história de uma forma talvez mais do nosso tempo, do nosso contexto, mas é exatamente isso que o texto está nos ensinando. Vamos dar uma olhada para o texto rapidamente, irmãos, para eu entrar na mensagem de hoje, porque só essa história foram uns 10 minutos de sermão. O texto é chamado por muitos comentaristas de regras do lar,
porque Paulo está tratando aqui de aspectos familiares. E há uma harmonia aqui nesse texto, como eu disse na semana passada, entre o verso 17 e o verso 23. No 17, Paulo diz, tudo em nome do Senhor. E agora, tudo como para o Senhor. E Paulo então quer o quê? Ele quer trazer a teologia para dentro de casa. Ele quer trazer a doutrina para os aspectos do nosso relacionamento dentro da nossa família. Em outras palavras, os cristãos são chamados a viver as implicações da sua fé dentro do seu lar. E há uma sequência interessante aqui nesse texto. Esse texto é maravilhoso, porque a vida cristã, e aí eu estou voltando um pouquinho no capítulo 2 e no começo do capítulo 3, a vida cristã, diz Paulo, ela não consiste de rigor ascético e nem de rituais religiosos. Para viver a vida cristã, eu não preciso, não toque nisso, não coma aquilo, não faça aquilo, não guarde tal dia ou coisas desse tipo. Não se trata de rigor ascético e nem de ritual religioso, diz Paulo. Há um princípio aqui. E Paulo diz, e esse princípio é que nós morremos com Cristo e fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Ou seja, uma nova vida foi gerada em nós. Estando então em Cristo, nós precisamos buscar as coisas do alto, onde Cristo vive. Capítulo 3, verso 1. Além disso, o cristão deve pensar nas coisas do alto, não nas coisas que são aqui da terra, verso 2 e verso 3. E aí, usando a metáfora da vestimenta, Paulo diz que nós devemos nos despir da velha natureza, ou da natureza humana, e nos vestir como eleitos, santos e amados de Deus. E isso deve ser verdade, segundo o texto que nós acabamos de ler, nos nossos relacionamentos familiares. Ou seja, nós devemos viver com os valores de Deus em nós, vestidos da roupagem cristã, dentro de casa, nos relacionamentos interpessoais mais íntimos que nós carregamos aqui nessa vida. E Paulo dá 3 exemplos: esposas e maridos, verso 18 e 19, filhos e pais, verso 20 e 21, e servos e senhores, verso 22 e o verso 1 do capítulo 4. Porque senhores e servos também faziam parte do relacionamento familiar daqueles dias. E nós podemos aplicar isso hoje no relacionamento de patrões e empregados. Mas sabe o que eu fico impressionado com esse texto? É a ênfase que Paulo dá nesses versículos na pessoa do Senhor Jesus, na glória que deve ser dada a Jesus e no nome que deve ser honrado dentro de casa, nos nossos relacionamentos. Eu coloquei aqui só para você visualizar isso no texto. No verso 18, Paulo diz, como convém no Senhor. No verso 20 ele diz, é grato diante do Senhor. No verso 22 ele diz, temendo ao Senhor. No verso 23, como para o Senhor. No verso 24, recebereis do Senhor. E no verso 1 do capítulo 4, tendes Senhor no céu. A ênfase é em Jesus. É Ele quem deve ser honrado, glorificado, exaltado na nossa vida, dentro da nossa casa. Em cima de tudo isso que eu disse e da história que eu contei, eu quero falar, irmão, sobre esse tema, como se Jesus estivesse lá em casa. E é assim que a gente deve viver. E de fato Jesus está. Ele está presente em todo lugar. E Ele deve estar presente na sua vida, dentro do seu lar, e ser honrado lá, dentro da sua casa. Qual que é o objetivo da mensagem? É entender que a teologia precisa entrar dentro de casa. E aceitar o desafio de viver para a glória do Senhor. Pois Deus, ou o Senhor, não é indiferente na questão do bem e do mal. Como se Jesus estivesse lá em casa. Para a gente entender isso, em primeiro lugar eu quero falar sobre o modo de viver com Jesus em casa. E eu não vou me aprofundar muito na passagem, apenas citar
algumas referências e alguns comentários em cima disso que o texto está dizendo para nós. Qual que seria o modo de viver com Jesus dentro de casa? E aí, em primeiro lugar, Paulo fala sobre esposas e maridos. Verso 18 e 19. Esposas e maridos vivendo como convém no Senhor. Esse é o ponto aqui. Jesus está presente na sua casa e a gente quer que Ele esteja, que Ele abençoe, que Ele dê saúde, que Ele dê prosperidade, que Ele dê felicidade, que Ele dê paz. Mas se Jesus está presente na sua casa, você precisa viver bem, como marido e mulher dentro do seu lar. E a pergunta que eu faço, irmãos, é: quem dita as normas do nosso comportamento conjugal hoje? Quem dita as normas do comportamento do casal hoje no nosso mundo? Um casal não crente, ele tem o seu comportamento muitas vezes ditado pelas novelas, pelos valores do mundo, por essa onda de relativismo moral que nós estamos vivendo. Mas quem que dita a norma da sua vida conjugal? Quem você quer seguir, servir, adorar e exaltar na sua vida? Ou você não tem nada a ver com aquilo que Paulo disse antes, buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, ter o céu como referência e não a terra? Quem que é senhor da sua vida conjugal? Seu relacionamento de marido e mulher. Paulo diz que maridos ou esposas e maridos devem viver bem. É claro que o texto ele traz uma linguagem que às vezes a gente fala assim, mas isso aí é tão antiquado. E não é não, viu, irmãos? Não é. Mas para entender, eu quero em primeiro lugar falar o que o texto não está ensinando. Quando Paulo diz: mulheres sede submissas ou esposas sede submissas ao próprio marido, e maridos amai vossa esposa e não a trateis com amargura. O que esse texto não está ensinando? Esse texto e a Bíblia como um todo não ensina a inferioridade da mulher. O cristianismo resgatou o papel da mulher. Os gregos rebaixavam a mulher, os romanos rebaixavam a mulher. A cultura da época colocava a mulher pior do que animal às vezes, como um capacho. Eu já até comentei aqui que os gregos discutiam se mulher tinha alma ou não. Os grandes filósofos de Atenas, os pensadores daquela época. Paulo então não está inferiorizando a mulher quando ele usa essa expressão, esposa sede submissas. Também Paulo não está colocando aqui sobre o homem o direito de explorar a mulher, de transformá-la num capacho a seu bel prazer. A Bíblia condena isso. Aliás, a Bíblia diz que todos são iguais diante de Deus. Em Cristo Jesus não há distinção de homem e de mulher, de grego e de judeu, de escravo e de livre, todos são iguais. E o texto também, ou a Bíblia, não está ensinando aqui uma obediência absoluta. É interessante o texto, né? Porque o Paulo diz que esposas sede submissas ao seu próprio marido. E essa submissão não é absoluta. O marido não tem autoridade absoluta sobre a esposa. A única autoridade absoluta sobre as nossas vidas é do nosso Senhor Jesus. É por isso que em quase todos os versículos dessa passagem, Jesus aparece como Senhor, como soberano, como aquele que reina, que dita as normas, que conduz a nossa vida. Mas o que Paulo então está ensinando positivamente no texto? Mulheres e maridos cumprindo o seu papel. E a palavra submissão aparece nesse sentido, não como uma escrava, não como um ser inferior, não como um capacho, não como alguém sem opinião, mas como alguém que está ali para dar suporte à missão do marido, para apoiar o marido, para estar com ele na liderança do lar. E a palavra submissão significa organizar a vida sob a liderança de alguém. É a esposa que tem essa missão no lar, de organizar a sua vida
sob a missão do marido, que é liderar o lar. E os maridos precisam liderar o lar, e Paulo usa uma expressão maravilhosa: com amor e sem amargura. E se você pegar o texto de Efésios, você vai ver que Paulo vai muito além, e Paulo diz que os maridos devem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. É assim que o marido ama a esposa, e não há esposa na face da terra, a menos que eu esteja redondamente enganado, que não queira se submeter a um marido desse, que esteja disposto a dar a sua vida por ela, como Jesus morreu na cruz pela igreja. Mas eu vejo nesse texto um ensino meio subjetivo também. Paulo diz: cada marido com a sua própria mulher, e cada mulher com o seu próprio marido. Um casal, homem e mulher, macho e fêmea. É assim que é o padrão de Deus, tornando-se os dois uma só carne. Homem e mulher, fidelidade, amor, compromisso no casamento até que a morte separe. É esse o padrão de Deus. Você fala: mas pastor, a Bíblia fala sobre divórcio por causa da dureza do coração. A gente não pode esquecer isso. O divórcio é um câncer maligno na família cristã. Tolerado, mas não incentivado, não apoiado. Tolerado por causa da dureza do coração. Vamos continuar. Segundo lugar, Paulo fala sobre pais e filhos, fazendo o que é grato ao Senhor, verso 20 e 21. E se a gente lê a Bíblia, a gente vai ver que a desobediência, meus irmãos, é a marca da tenebrosidade dos dias maus. Lá em 2 Timóteo, Paulo diz que haverá um tempo difícil. Nesses últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E ele descreve uma série de coisas. Os homens serão avarentos, arrogantes, jactanciosos, desafeiçoados, implacáveis, amigos dos prazeres, inimigos de Deus, egoístas. E ele usa a seguinte declaração: desobediente aos pais. A desobediência é uma marca dos dias difíceis que nós estamos vivendo. E o texto diz que a desobediência, o filho em relação ao seu pai, é algo que desagrada a Deus. Filhos desobedientes desagradam ao Senhor. Mas Paulo não para só nos filhos, ele fala também sobre os pais. E ele diz que os pais não podem irritar os seus filhos, produzindo desânimo neles. E eu gosto dessa expressão no texto, porque tem muito pai desanimando o filho. Tem pais que desanimam os filhos. Como? Quando eles colocam uma carga muito pesada sobre os ombros do filho, pedindo aquilo que é insuportável para o filho, exigindo demais. Os pais desanimam os filhos quando eles são violentos, porque violência não tem nada a ver com disciplina bíblica. Nós estamos aprendendo isso aqui na classe de pais. Mas os pais desanimam os filhos quando eles dão um mau exemplo. Eles desanimam os filhos. Os filhos devem obedecer, mas os pais devem instruir os filhos, não irritá-los, para eles não ficarem desanimados. Em terceiro lugar, Paulo fala a respeito dos servos e senhores, se comportando com temor do Senhor, verso 22 e o verso 1 do capítulo 4. Aqui também Paulo está falando de círculo familiar daquela época, porque os escravos também faziam parte da família, faziam parte da casa. Os servos devem obedecer os seus senhores, em tudo, diz Paulo. E eu fiz até uma comparação aqui para a gente entender, o verso 22 do capítulo 3 e o verso 1 do capítulo 4, eu coloquei essa frase, eu vou somente ler a frase. Os servos devem obedecer seus senhores, não só quando estes estão olhando, verso 22. E o capítulo 4, verso 1, os senhores devem tratar os servos com justiça, porque o Senhor está olhando. Olha que coisa interessante. Os servos devem obedecer em tudo os seus senhores, não só quando eles estão olhando. E os senhores
devem respeitar e tratar com justiça os servos, porque o Senhor Jesus, que está no céu, está olhando. Nos dois casos, a consciência é da presença de Jesus, dentro de casa, trabalhando os relacionamentos, reinando sobre o nosso viver, como nós cantamos na canção. Reina em mim. É fácil falar, né? Mas será que você está disposto a deixar Jesus reinar na sua vida conjugal? No seu relacionamento com seu filho, com a sua filha, com seu pai, com a sua mãe? No relacionamento com aquelas pessoas que estão à sua volta? Dentro da sua casa, ou no seu emprego, no seu trabalho? É fácil cantar, reina em mim. Mas quantas vezes a gente está cantando e está falando mal, está gritando, está tendo amargura no coração, está tratando o cônjuge com desprezo, com desrespeito, sem palavra de carinho. Se Jesus está lá em casa, nós precisamos trabalhar bem esse relacionamento, dentro de casa. Segundo lugar, se o Senhor está em casa, tudo deve ser feito para Ele de coração. Eu não vou me delongar muito, só mencionar, porque a mensagem está estendendo muito. Verso 23, Paulo diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor, não para os homens. Embora o princípio aqui, irmão, seja específico no tratamento de servos e senhores, ele permeia toda a passagem e se aplica a todas as pessoas. E ele é muito parecido com um versículo que Paulo cita lá em Coríntios, ou na sua carta aos Coríntios. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, Paulo diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Se Jesus está presente em casa, tudo deve ser para a glória dele. Paulo não está dizendo para você não respeitar as pessoas, não é isso. Mas ele está falando que o fim último da nossa vida deve ser glorificar a Deus de todo o nosso coração. E essa é a segunda frase: de todo o coração, como para o Senhor. Segunda parte do verso 23. Tudo de coração. A vida cristã, ela não pode ser superficial, por isso de coração, é algo radical, que vem do fundo, com sinceridade. A justiça do cristão, diz Jesus, deve exceder em muito a dos escribas e fariseus. Você pergunta, mas como que eu vou fazer a minha justiça ir além da justiça dos escribas e fariseus? Eles eram terríveis, rigorosos. Eles lavavam copos com todo um ritual, mãos de um jeito todo envolvido com ritual. Como é que a minha justiça, o meu comportamento pode exceder em muito a dos escribas e fariseus? Será que eu tenho de criar regras? Paulo já tinha dito nesse texto que não adianta o rigor ascético. O que significa isso de todo o coração? Exceder a justiça dos escribas e fariseus? É que a nossa vida deve ser profunda. Deve ser lá do fundo do nosso ser. Nós devemos fazer tudo de coração, ou seja, com toda a força do nosso ser. A nossa religião, a nossa justiça, o nosso comportamento não pode ser epidérmico, superficial, de casca, da pele. Tem de nascer como algo que vem de dentro, como um estilo de vida, porque ressuscitamos em Cristo, morremos com Ele, estamos vivos com Ele. O céu é o nosso padrão, não a terra. Nós pensamos nos valores do reino de Deus, não nos valores dos homens. Então é tudo para Ele, de todo o nosso coração. E aí ele diz: tudo para o Senhor e não para os homens. O texto não está ensinando rebeldia. Não significa que eu não devo satisfação para as pessoas, não é isso. Mas que o fim último da minha vida deve ser glorificar a Deus sobre todas as coisas. Mas vamos terminar. Terceiro lugar, se o Senhor está em casa, e o Senhor está em casa, o Senhor também está no céu. É assim que Paulo termina esse texto. Ele está falando para os senhores de forma específica, no verso 1 do capítulo 4. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu.
Essa afirmação bíblica significa que Jesus reina. A Bíblia diz: no céu tem o Senhor o seu trono, cale-se diante dele toda a terra. O Senhor está no seu santo templo, diz Abacuque, cale-se diante dele toda a terra. A ideia é de que ele governa, ele enxerga, ele vê todas as coisas, como diz o Salmo 139. O Senhor sonda. E essa referência de que Jesus está no céu significa que ele está vendo todas as coisas. E que ele tem o controle sobre todas as coisas. E isso vem destrinchado aqui no texto com algumas afirmações. No verso 24, Paulo fala de algo negativo, aliás, de algo positivo no verso 24. Ele fala que recebereis do Senhor a recompensa. Ele está falando especialmente aqui para os escravos, que não tinham direito à herança. Mas a promessa também para todo crente. Em outras palavras, se nós comportarmos a nossa vida vivendo para a glória de Deus, vivendo todos os dias na presença do Senhor, nós receberemos do Senhor a recompensa da herança. A promessa é para todo crente, e a herança que é uma dádiva, ela é inalienável, e ela é designada para a pessoa que a recebe através de um testador. Deus nos dá essa herança como um presente. Eu não perco essa herança, e ela não é transferida para ninguém. Ora, se isso é verdade, se é o Senhor que está no céu que está me prometendo isso, então vale a pena viver para Ele. Vale a pena glorificar ao Senhor na minha vida. Vale a pena eu tratar minha esposa bem, vale a pena eu cuidar dos meus filhos, vale a pena eu viver bem na minha comunidade, no meio onde eu vivo, glorificando a Deus, porque eu tenho uma promessa, e quem fez a promessa é aquele que está no céu. Mas o texto diz também que ele faz uma promessa, ele faz uma advertência no verso 25, e ele fala que a injustiça será punida sem distinção. Paulo está falando para os escravos ou está falando para os senhores? Alguns dizem que ele está falando para os escravos, outros estão falando que ele está dizendo para os senhores, esse versículo 25. Mas eu acredito que ele está falando para ambos, que ele está falando para os escravos e para os livres, e Paulo lança luz sobre isso lá em Efésios capítulo 6, verso 8. Assim como a promessa é para os escravos e livres, a advertência também é para os escravos e livres. E é bom lembrar uma coisa, irmãos. Tinha 2 membros naquela igreja que tinham passado por um problema: Onésimo e Filemon. Eram membros da igreja de Colossos. Filemon era o senhor e Onésimo o escravo que havia fugido. E Paulo escreve uma carta para tentar harmonizar aqueles 2 irmãos membros da igreja. E eles estavam ali, quem sabe, ouvindo a leitura da carta aos Colossenses. Faziam parte da igreja. E eles estavam ouvindo, então, de que se nós não tratarmos bem as pessoas, sejam elas quais as pessoas forem, nós vamos nos ver com o Senhor, que não faz acepção de pessoas. Ele castiga tanto o escravo como o senhor, tanto aquele que é servo como aquele que é livre. Porque Paulo diz lá em Gálatas 6,7, o que o homem semear, isso também ceifará. O Senhor não faz acepção de pessoas. E finalmente o verso 1, Paulo diz, o Senhor está no céu. No céu o Senhor estabeleceu o seu trono, como diz a Bíblia. Ele governa a terra e todos os atos são pesados na balança de precisão do céu. E a verdade se aplica a todos os relacionamentos do cristão, como eu disse, sejam eles de submissão ou de liderança. Há uma voz de comando, e essa voz vem do céu. Eu gosto desse texto, Mateus 8, de 8 a 9, ou Mateus 8, a partir do verso 8. Fala do centurião, que tinha um servo que estava terrivelmente adoentado. Esse centurião foi a Jesus e disse, Senhor, vai curar o meu servo. Ele está terrivelmente enfermo. Vai curar o meu servo. E Jesus diz, eu vou lá na sua casa curar. O centurião diz assim, Senhor, não entre na minha casa. Eu não sou digno que o Senhor entre lá na minha casa. E o centurião diz uma coisa para Jesus, Senhor, manda uma palavra.
Manda uma palavra que o meu servo vai ser curado. Eu entendo de autoridade, Senhor. Eu sou um comandante. Eu tenho homens a meu serviço. E se eu digo para eles, façam isso, eles fazem. E se eu digo, não façam isso, eles não fazem. Então Jesus não precisa ir lá. O Senhor é a autoridade absoluta sobre o céu e a terra. Manda uma palavra e o meu servo vai ser curado. Jesus diz, olha, não vi fé como essa em toda a Palestina. Tremenda fé. Jesus está no céu. E é do céu que vem a ordem, a direção, o reinado absoluto sobre todas as coisas. Portanto, meu querido irmão e irmã, trate bem a pessoa que vive com você. Trate bem o seu irmão. Trate bem as pessoas da sua casa, porque a teologia precisa entrar lá e Jesus está preocupado com o seu lar, a sua vida familiar. Estou terminando, irmãos. Só quero recordar o tema, as 3 divisões, para a gente aplicar a mensagem rapidamente. Como se Jesus estivesse lá em casa. O modo de viver com Jesus em casa, qual é? A harmonia nos relacionamentos. Se o Senhor está em casa, tudo a Ele de coração. O Senhor está em casa, mas o Senhor está no céu. Significa que Ele reina sobre todas as coisas. 4 aplicações bem práticas. Primeira, creia em Jesus e confesse a Jesus como o Senhor da sua vida e da sua casa. Faça isso. Senhor Jesus, reina sobre a minha vida e sobre o meu lar. Eu quero me submeter ao teu senhorio. Segundo lugar, uma frase de um poeta cristão, ele diz assim, quem procura Deus, acha o seu irmão. Portanto, trate bem a pessoa que está ao seu redor, porque Jesus está no céu. Terceiro lugar, faça tudo para a glória de Deus. Esse é o princípio bíblico, tudo para a glória de Deus. Em quarto e último, o Senhor não é indiferente nas questões do bem e do mal. Portanto, viva com temor no coração e aguarde a recompensa. Jesus está disfarçado lá na sua casa? Você está em pecado? Quem que você está tratando mal lá? Como é que está o relacionamento marido e mulher? Está legal? Ou está estremecido? Como é que está a sua convivência com seu filho, com a sua filha, com seu pai, com sua mãe? Está legal? Fazei tudo como para o Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar mais um hino, irmãos, terminando o nosso culto. Deus nos dá de
Que Deus abençoe. Vamos encerrar o nosso culto. Deus amado e querido do nosso coração, amado da nossa alma, muito obrigado a Deus por esse privilégio, essa bênção de podermos oferecer a Ti um culto de adoração. Isso é possível porque Jesus pagou um preço, morrendo na cruz no nosso lugar. Muito obrigado a Deus, e que esse culto não termine com a bênção, mas continue como estilo de vida dentro do nosso lar, nos nossos afazeres diários. Abençoa, Pai, cada lar aqui presente, as famílias. Nós ouvimos músicas e cantamos e falamos nessa noite: aviva, Senhor, aviva a Tua obra, aviva a Tua igreja, mas que esse avivamento espiritual comece dentro da nossa casa, dentro do nosso coração. Tudo para a glória do Senhor e em nome do Senhor. Amém. E agora, irmãos, que a graça preciosa de Jesus, nosso Salvador e Senhor, que o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, e que a comunhão, as consolações e a companhia do Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.